E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu estava pensando aqui na questão da dependência, né? Um- uma reflexão que eu já tenho há algum tempo sobre o assunto e eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que pode ser que agregue alguma coisa a respeito da questão toda. Existem várias formas, né, da gente olhar a questão da dependência, seja de aposta, seja de pornografia, seja de substâncias, né? Várias possibilidades, né? Existem possibilidades inúmeras de dependência, seja de substâncias, né? Coisas físicas, seja de comportamentos, né? Então, por exemplo, aposta, você não tem uma substância, mas você tem uma atividade que pode gerar uma certa dependência. É, eu eu tenho uma certa suspeita, assim, e eu posso estar errado, mas. E eu não sei se alguém já falou sobre isso, é, eu nunca vi, assim, né? Mas eu tenho uma certa suspeita de que existe uma coisa em comum em todas as dependências e que, obviamente, isso não esgota a questão, porque, obviamente, isso nunca vai ser esgotado, acho que sempre vai ser um ponto em aberto para a gente poder pensar e refletir. Mas pensando de forma geral, né, que é isso que é difícil, né, a gente pensar um ponto que seja em comum a todas as dependências, isso de alguma forma nortear um pouco a forma é, como a gente pensa elas e lida com elas, né? E o do direto ao ponto, né? Agora, assim, o que eu acho que pode ter em comum em todas elas é que toda dependência ela aponta para uma certa idealização de um lugar, vamos dizer assim, que existe e não existe, né? Que eu quero dizer com isso, assim? Vou ver se eu consigo me explicar, porque isso é uma coisa ainda que está. Desculpa, eu ando pensando a respeito, né? Pegar um exemplo, vai, talvez ajude, assim. O exemplo da aposta, né? O que eu já notei em relação às pessoas que falam sobre a aposta e são muito vulneráveis à aposta? Existe ali uma certa crença de que eu posso ganhar dinheiro com aquilo. Essa crença, esse acreditar de que aquilo vai me trazer uma riqueza, uma prosperidade, um jeito de ganhar dinheiro, como se fosse um trabalho, assim, é, isso pode vir da própria pessoa, né, de uma crença da própria pessoa, mas isso também é muito alimentado pelos próprios sites de aposta. Então, acho até que as legislações vão um pouco nesse sentido, dessa coisa, desse alerta. Né? Com cigarro tinha muito isso. Né? Eu lembro de que nas propagandas antigas, né? Hoje eu não sei como é que está isso, mas eu lembro que quando eu era pequeno, as propagandas de cigarro elas vinham mostrando um mundo muito atraente para quem fuma. Então uma que me tem aquela clássica da Marlboro, que é o cara andando a cavalo e aquela coisa meio do cowboy e tal, né? Mas a que me marcou mais, talvez porque também conecte mais a mim pessoalmente, assim, era era uma que vinha, eu não lembro exatamente quais eram os elementos, mas tinham elementos de música muito fortes, de surf, assim, era uma coisa de curtir a vida de um jeito muito legal, assim, tipo, se você fuma, você vai aproveitar a vida e a vida vai ser, meu, aquele clarão de luz, assim, que tudo vai acontecer no sentido de, uhul, vamos lá, assim, sabe? Então, isso me marcou muito. No caso, eu estava falando das apostas, né? No caso das apostas, o que vem é a promessa de uma vida financeira viável, que você pode ganhar com isso e tal. A gente pode pensar isso com. Talvez, né? Não sei, mas talvez a gente possa pensar isso com todas as substâncias, assim, né?
eu estava lendo outro dia sobre o crack, né? Aonde que pega o crack, né, na pessoa? Por que as pessoas gostam que se viciam em crack? Qual que é o apelo? Porque é uma coisa que quem olha de fora pode achar que é muito assustador, assim. Porque como assim, né? Uma coisa que muito rapidamente você fica naquilo e tal. Mas tem um apelo ali. O que é bom da droga, né? Aquela velha discussão, né? De que será que faz algum sentido a gente falar para as pessoas que drogas é uma coisa ruim, assim, sabe? Porque é uma mentira isso. Porque obviamente elas são boas, boas no sentido de que elas trazem um prazer. Elas trazem uma coisa que tem uma coisa positiva no sentido, obviamente, não de num longo prazo, mas momentaneamente positiva. Você se sente muito bem usando alguma coisa, você se sente muito bem comprando, você sente a vida pulsando quando você está apostando e fala, eu vou ganhar isso, agora eu vou ganhar bastante dinheiro e tal. Então, pensando um pouco nisso, o qual que é a questão assim, né, que a gente poderia talvez juntar vários tipos de droga ou de comportamentos que geram uma certa dependência e fazer uma certa relação com eles em que cada um deles vai trazer um mundo encantado, entre aspas, assim. É um mundo que ele existe, mas ele existe momentaneamente. E aí isso também gera uma certa compulsão, porque aí você quer voltar para esse mundo. Só que para você querer voltar para esse mundo, você precisa acreditar que esse mundo ele existe num sentido amplo da temporalidade, assim, né? Ele não é só momentâneo, ele está em todos os modos temporais. Então ele vai permanecer, ele pode ser algo viável a longo prazo, por exemplo. Então eu estava falando dessa coisa de cada substância, cada comportamento traz ali um certo encanto, um certo mundo encantado que aparentemente existe. A gente poderia falar de várias delas. Eu estava falando do crack, né? O crack, por exemplo, ele dá a ideia de plenitude. Ele traz uma coisa de plenitude, de uma certa conexão ideal com o mundo ao redor e com as pessoas. Ele vai um pouco por esse caminho, assim. E isso tem um apelo muito grande, que você... quem é mais vulnerável à solidão, talvez seja mais vulnerável a uma dependência de crack. Então, falando do crack, mas eu poderia dar outros exemplos aqui, assim, por exemplo, a cocaína. A cocaína, ela dá uma ideia de que a realização das coisas que eu quero, ela é possível e ela vai acontecer e vai ser muito bom, vai ser muito legal, as coisas vão acontecer. Ela puxa um pouco aquilo que está num futuro que pode estar um pouco distante para o presente. Então, por isso que as pessoas ficam muito pilhadas, assim, porque você sente que as coisas já estão acontecendo. Não existe você ter que esperar para o tempo próprio de cada coisa, né? Essa conexão com o futuro que vai trazer uma realização, ela é condensada, assim, num presente. Enfim, são vários exemplos que a gente poderia pensar, assim, e eu pensei no caso da aposta, principalmente, né, porque acho que foi o primeiro que me ocorreu e é uma coisa que está muito sendo discutida por conta dessa questão de quem trabalha com internet está recebendo muitas propostas boas para divulgar, né, os sites de aposta, e isso vem uma questão. E aí entra a questão de saúde pública, que eu não saberia aprofundar, mas por isso que eu pensei na questão das apostas. Mas é isso, assim, acho que esse assunto é um assunto que pode gerar muita reflexão. E aí é isso que eu queria colocar aqui, né? Qual que é, então, para eu concluir, né? Porque senão eu me perco, assim. Às vezes eu sinto que eu posso estar me perdendo um pouco, mas assim, existe um certo ponto que traz uma certa generalidade a respeito de todas as dependências, que essa ilusão de um lugar que ele não só existe, porque de fato ele existe, como eu estava dizendo, né? Mas ele existe como se ele abarcasse toda a temporalidade. Então ele não é só aquele presente, ele é tudo, ele é o futuro, ele é o passado, ele é a minha vida como um todo.
Então eu não enxergo ele como uma característica. Tipo, por exemplo, sei lá, se você vai comer alguma coisa e, supondo, não relacionada a quem está dependente de nada, mas um exemplo cotidiano, assim, você vai numa loja de doces e sei lá, e você fala, putz, eu vou comer aqui 10 doces, né? Vou comprar 10 doces, gastar R$ 200 em doce aqui, vou me empanturrar. Pô, legal, mas vai dar uma dor de barriga, assim, né? Normalmente as pessoas pensam isso, tipo, isso vai me fazer mal depois, eu não vou nem conseguir, né? Por mais que eu goste muito de doce, assim. Só que no caso das dependências, essa dimensão da dor de barriga futura ela não aparece, porque parece que é viável comer 10 doces. Isso realmente é possível. E isso vai compensar, entendeu? Mas quem vê de fora olha isso e fala, bom, não tá compensando, porque tipo, você tem várias perdas que vêm junto com o uso de drogas. Não é uma questão moral, assim, mas são as perdas que acompanham toda essa questão. Enfim, era isso que eu tinha para dizer hoje. Então, um abraço a vocês, um abraço, tchau.